Olá pessoal, professor Fabiano, para dar as dicas aí da reposição da nota de História na etapa 3. Você que fez a prova lá e não conseguiu o resultado que imaginava, agora eu vou dar umas dicas diretas sobre as questões da prova da etapa 3 de História para vocês refazerem essas questões então aí. Começa a questão número 1 falando da decisão de Portugal colonizar o Brasil apenas 30 anos após a chegada aqui em 1500. Então, em 1532, chegaram aqui para colonizar o Brasil e aí dividiram o Brasil. A primeira organização de divisão do Brasil foi as capitanias hereditárias. Dividiram o Brasil em 15 faixas de terras e distribuíram essas faixas de terras a 15 donatários. Aí começou a má distribuição de terra no Brasil. A questão da estrutura fundiária brasileira ser desigual começa como herança das capitanias hereditárias, que foi o primeiro modo de organização do Brasil político. A número 2, depois de um certo tempo, então, vem para cá a expedição, né, para continuar explorando o Brasil, e aí então faz algumas alternativas do que está certo e o que está errado. Há um esforço amplo para a salvação dos povos nativos? Não, isso é falso, A1 é falso. 2, a Igreja Católica defendeu a prática do extrativismo durante o processo de conquista e colonização do Brasil? Essa sim. 3. O objetivo primordial da colonização portuguesa no Brasil foi impedir o avanço do protestantismo nas terras do Novo Mundo? Não. E 4. A tentativa de obtenção de novas terras do continente europeu para ceder aos nobres portugueses, empobrecidos pelo declínio do feudalismo? Sim. Então as afirmações 2 e 4 estão corretas, você tem que achar lá essa alternativa. Historicamente, existem duas teorias para explicar a descoberta do Brasil. Qual é dessas causas citadas reforça a teoria da descoberta por acaso, que o Brasil foi descoberto por acaso. O Brasil ia tentar fazer, os portugueses iam fazer a volta, a expedição portuguesa de Cabral ia fazer a volta pela África para chegar na Ásia, e aí então uma tormenta, né, uma tempestade teria trazido eles para cá para chegar por acaso ao Brasil, né? E a outra é que, como eles já tinham chego na América Central, os portugueses achavam que um pouco mais abaixo também poderia haver terras, tá? Então, essa alternativa vocês vão encontrar que era para buscar outra rota para chegar nas Índias, tá? Onde eles já conheciam, e eles se lançaram ao mar, então, achando que realmente poderia ter terras abaixo ali da América Central, onde a Europa já tinha chego. A questão número 4... Das 3 primeiras atividades econômicas do Brasil, colônia, 2 eram extrativistas. As 3 primeiras atividades do Brasil é a extração do pau-brasil, plantio de cana-de-açúcar e extração mineradora. Quais são, então, as 2 são extrativistas, né? A única que não é extrativista é plantar cana-de-açúcar. As outras 2, extração do pau-brasil e mineradora, são. 5. Responder a questão com base nas afirmações abaixo sobre a colonização portuguesa no Brasil. O que está certo e o que está errado sobre a colonização portuguesa no Brasil. Número 1. A implantação do governo geral visou, entre outros objetivos, a defesa do litoral brasileiro contra os ataques estrangeiros. Está certo. 2. A orientação da política colonial de Portugal no Brasil se fez a partir da metrópole e a preocupação fiscal dominou todo o mercantilismo administrativo. Também está certo. E a 3, o elemento definidor do sistema colonial no século XVI residia no monopólio sobre a exploração de ouro, está certo também. E a questão 4, a alternativa 4, a função histórica das colônias foi no sentido de acelerar a comunicação do capital comercial para a burguesia mercantil europeia? Não. E a questão número 5 também está errada. Então, apenas as 3 primeiras afirmações estão corretas. 6, as 3 primeiras décadas após o descobrimento do Brasil caracterizaram-se eles vinham aqui, então, explorar a mão de obra indígena através do chamado escambo. Davam coisas sem valor, espelho, faca, canivete, em troca do trabalho indígena. Isso chamou-se uma exploração da mão de obra indígena chamada escambo. A questão número 7 tem a imagem ali, fala desse escambo, então, a troca de trabalho por coisas sem muito valor, tá? Então, isso ficou conhecido como escambo, não manufatura nem artesanato nem mercantilismo. É escambo a resposta certa da 7. 8. Aparentemente a lei abolicionista de 3 de maio, a chamada Lei Áurea, ela teve suas motivações econômicas, não foi antirracista. Qual a alternativa que demonstra isso? A escravidão já era menos lucrativa do que ter um trabalhador assalariado, porque quando tu tinha um escravo, tu tinha que comprar o escravo, manter ele na doença, oferecer comida, oferecer casa. Se tu pegasse um trabalhador assalariado, que o salário era pouco, tu não tinha nenhuma preocupação com isso. Se ele morresse, se ele ficasse doente, tu trocava ele por outro. Então, por esse motivo que o fim da escravidão é um motivo econômico, não é um motivo antirracista. 9.
O voto aberto no Brasil, chamado voto cabresto, né, começou na República do Café com Leite. Então as pessoas podiam votar, mas elas tinham que dizer abertamente em quem votar. Então elas eram intimidadas a votar em quem a elite queria, quem os barões do café queriam. Então isso chamou-se voto cabresto. Era voto aberto, era um voto que tu podia votar, mas tu tinha que dizer em voz alta em quem tu votaria. E nessa República do Café com Leite, São Paulo, né, e Minas Gerais vão ser os dois estados que vão se revezar no poder, porque um tinha as fazendas de café e outro tinha as fazendas de leite. Então sempre os presidentes do Brasil nesse período aí vão ser da República do Café com Leite de São Paulo e Minas Gerais. A questão número 11 fala sobre a Guerra dos Farrapos, né? Ver o que é verdade e o que é falso. Então, a primeira, a vontade dos gaúchos de se tornarem um estado independente. Isso é verdade. Elevados impostos sobre o charque gaúcho. Também é verdade. Após a Guerra do Paraguai, o governo não auxiliou as despesas dos gaúchos que lutaram contra eles. Também é verdade. E o Rio Grande do Sul era um estado extremamente forte do ponto de vista militar e não aceitou ficar submisso aos governistas. Então todas são verdades. Tu vai ter que achar a alternativa em que todas dizem que é verdadeiro. Se não tiver uma resposta assim, já sabe que é a alternativa que diz nenhuma das anteriores. 12ª. Em 2019, completou 55 anos do golpe que depôs João Goulart, né, e instaurou o regime militar no Brasil em 1964. Tá? De novo, ler todas as alternativas e ver quais são verdadeiras e quais são falsas. Foi um período marcado por governos militares, cassação de direitos, verdade. 2. A propaganda pró-regime militar era manipuladora e usava slogans nacionalistas como Brasil, ame ou deixo, também é verdade. Foi aprovada a lei de censura, também é verdade. E 4. Durante a ditadura militar havia segurança muito forte para andar na rua. Os índices de criminalidade eram infinitamente menores do que os de hoje. Também é verdade. Né? Tem pessoas que falam que só coisa negativa da ditadura, não. Tem um aspecto positivo também. Então, todas as afirmações ali são verdadeiras nessa pergunta. 13. Analise as afirmativas a seguir sobre fatos relacionados à política interna do governo do Lula. Vamos falar do governo Lula, tem as alternativas e tu vai dizer qual é verdadeira e qual é falsa. Quais estão corretas e quais estão erradas. Foi um governo de repressão foi um governo de repressão às invasões de campo de políticas públicas muito restritas. Não. 2. Ampliaram-se através do ProUni as vagas do ensino superior. Sim. 3. Criou vários programas sociais no seu governo. Sim. Como Fome Zero. 4. Foi um presidente que por não ter a maioria do apoio do Poder Legislativo, envolveu-se em um governo de grandioso esquema de corrupção. Sim. Então, a 2, a 3 e a 4 estão corretas em relação ao governo Lula. A 1 não está. Achem lá essa alternativa. E a 14, a Era Vargas foi um período da história republicana brasileira no qual o presidente da República foi Getúlio Vargas, que gerou uma série de vantagens, né? Governou por um grande período o Brasil. E qual dos fatos, então, está relacionado ao governo Vargas? De todas essas aí, né, a número 4 está incorreta. Todas as demais estão corretas. Então, ele foi um presidente aclamado por toda a sociedade, não tinha desavenças políticas. Não é verdade. A 4, então, está errada. E a 15, a última, a charge, né, tem ali o presidente norte-americano e uma pessoa lá beijando seus pés. Né? O que essa foto quer dizer? A relação de submissão, né, que o governo brasileiro está tendo com o governo norte-americano. Essa é a questão número 15, a resposta. Então essas aí são as dicas da etapa 3 de História. Um abraço a todos.